Boa noite, irmãos, graça e paz. Nossa, foi contagiante a resposta. Graça e paz, irmãos. Amém. Que bom estar aqui com vocês uma vez mais. Fui convidado para ser o jovem a compartilhar a palavra com vocês hoje. Por mais que não pareça, eu sou jovem. De espírito, de coração e de alma, né? Queridos, eu quero apresentar aqui duas pessoas que me acompanham. Quero apresentar o Abner, que já foi apresentado aqui, e o Alejandro, que é o nosso missionário que está aqui hoje, que está começando agora, viu, irmãos? Mas será um missionário, em nome de Jesus. O Alejandro é venezuelano e ele mora em Rio Verde há 7 anos e está quase falando português, para a glória de Deus. Amém. Amém. Queridos, quando eu fui convidado para compartilhar a palavra, eu recebi uma proposta para falar com vocês. Deus colocou no coração do pastor Marcondes um tema, e ele me sugeriu o tema para falar com vocês hoje. Ele pediu para falar sobre ousadia e fé. E eu sei que para termos ousadia e fé, é necessário que nós saibamos quem somos. Uma das grandes, talvez uma das maiores dificuldades que a gente tem quando a gente é jovem, é saber com exatidão para que Deus nos chamou. Me lembro que eu nasci no Evangelho, tive o privilégio de ter pais crentes, e com 9, 10 anos mais ou menos eu já sabia que Deus havia me chamado para ser pastor. E nem todo mundo tem esse privilégio de ser criado na igreja. Eu me lembro que aos 13 para 14 anos eu já pregava, aos 15, 16 liderava jovens, aos 17 já pregava, aos 21 me casei, aos 23 eu já estava pastoreando, e de lá para cá, 16 anos pastoreando igrejas. E uma das coisas que eu sempre me perguntava quando eu estava passando pela minha fase da adolescência, de jovem, adolescente, era se realmente Deus tinha na minha vida tudo aquilo que as pessoas falavam. Eu me lembro de uma fase da minha vida que eu estava numa crise de identidade muito grande. Eu sei que a maioria de vocês não passam isso, só eu passei, né? E eu estava passando um problema financeiro, problema emocional, crises por que quem eu gostava não gostava de mim, e eu estava passando assim por uma crise, apesar de ter convicção do meu chamado, mas toda convicção a gente passa pelas crises, né? Você tem certeza do porquê Deus te chamou, mas de repente situações acontecem, ou às vezes não acontece no tempo que a gente gostaria, o nosso chamado não se desenvolve com a rapidez que a gente gostaria, e as portas não se abrem com a pressa que nós gostaríamos. E eu estava numa crise de identidade muito forte, e eu me lembro que Deus usava muitas pessoas para falar comigo. Um dia, entre tantos outros, eu falei, olha, quer saber de uma coisa, eu vou sair da igreja que eu estou, e eu estou cansado dos profetas aqui. Todo profeta que eu vou conversar, todo irmão que eu vou conversar, sempre fala a mesma coisa, e eu quero ouvir uma palavra diferente. Então eu vou num lugar diferente, não vou avisar que vou procurar uma igreja que eu tenho certeza que ninguém me conhece, do outro lado da cidade, e vou chegar lá, vou cultuar, e se Deus não falar comigo hoje, eu estou numa situação muito complicada. E aí, ao chegar na igreja, Deus falou comigo, mesmo que Ele falava comigo na minha igreja. E eu fiquei pensando, Senhor, mas nada de novo aconteceu, nada, o Senhor não falou nada novo. E eu estava sempre querendo uma palavra nova. E às vezes a palavra que a gente precisa é a confirmação daquilo que a gente já tem convicção. Então, se tem uma coisa que eu tenho convicção, é de que eu sou um embaixador do reino. Eu tenho poderes, não porque sejam meus, mas porque Deus me deu para pisar na cabeça da serpente.
para fazer a obra de Deus e desfazer a obra do diabo. E também tenho à minha disposição algumas armas que são poderosas. Agora, a grande verdade que talvez alguns dos irmãos não saibam é que aos meus 9 anos eu já tinha, e aos meus 16 eu continuei tendo, aos meus 20 eu continuei tendo, hoje eu tenho 43 e eu ainda continuo tendo, porque essas armas elas não são minhas apenas porque eu sou bom, porque eu seja correto, porque eu era jovem, ou porque eu era adolescente. Não, eu tenho elas porque Jesus disponibilizou elas para a igreja, e elas estão disponíveis para todo aquele que aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é uma característica exclusiva do pastor, não é uma característica exclusiva dos líderes, é uma característica exclusiva da igreja. Então, se você tem Jesus na sua vida, se você recebeu Jesus na sua vida, você tem à sua disposição a autoridade espiritual, você tem na sua disposição poderes, armas que Jesus te deu. E sobre isso eu quero falar hoje, porque se nós precisamos ter ousadia, nós precisamos primeiro saber quem somos. Nada é mais importante na sua vida do que aceitar Jesus e saber quem você é. A coisa mais importante. Se eu não sei quem eu sou, eu vou ficar vagando entre versões que o mundo espera de mim, que as pessoas esperam de mim, mas Jesus me diz quem eu sou. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu sei quem Ele é, mais Ele me revela quem eu sou nele. Amém? E eu quero falar sobre duas coisas que nós temos em Jesus hoje. Duas coisas. Nós temos poderes, quais poderes temos e quais armas nós devemos usar. Você tem poderes, não porque sejam seus, mas porque está à sua disposição. Amém? Jesus disponibilizou isso à igreja e você faz parte da igreja, você tem poderes. Jesus disse, olha, eu dou a vocês poder para pisar na cabeça da serpente, eu dou a você poder para desfazer a obra do diabo, e se vocês estiverem em mim, tudo vocês podem fazer. Agora, nós vamos nos basear, se você puder abrir a sua Bíblia, e se puderem colocar no telão, o livro de Salmo 149, versículo 6. Nós vamos ler primeiro um texto do Antigo Testamento, que diz assim, estou aguardando alguns irmãos encontrarem. Diz assim, estejam na sua garganta os altos louvores, de Deus a espada de 2 fios nas suas mãos. Vou ler de novo. Estejam na sua garganta os altos louvores, de Deus a espada de 2 fios nas suas mãos. O apóstolo Paulo também vai dizer assim, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E em Atos diz assim, que recebemos poder para sermos testemunhas, que nós recebemos poder para sermos testemunhas. Mas de que poder nós estamos falando e quais armas nós estamos falando? Primeiro, eu quero falar sobre alguns dos poderes que nós recebemos. A palavra diz lá em João capítulo 1, versículo 12, diz assim, que nós recebemos poder para sermos chamados filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz, nós recebemos poder para sermos chamados filhos de Deus. Então, você quer saber que poder você tem? Você tem poder para ser chamado filho de Deus. Pastor, mas o que isso implica na minha vida? Todo mundo é filho de Deus? Nós todos somos criações de Deus. Mas a partir do momento que nós recebemos Jesus na nossa vida, nós agora somos chamados de filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós temos alguns deveres, mas também temos alguns benefícios. Quais os benefícios nós temos por sermos filhos de Deus? Quando nós temos Deus na nossa vida, nós recebemos uma marca. Uma vez eu vi um pastor usar um exemplo muito interessante falando sobre Jó. Ele diz o seguinte, olha, Satanás,
quando encontra um filho de Deus pelo caminho, Satanás sai para trabalhar, ele sai para fazer a obra dele, o papel dele é esse mesmo, ele vai ser o tentador, ele vai ser o inimigo, ele vai ser o adversário. E quando ele encontra um filho de Deus, ele está no meio do mundo, e ele está fazendo tudo que ele acha que deve, mas quando ele encontra um filho de Deus, ele para e diz assim, opa, neste eu não posso tocar sem a permissão do Altíssimo. Aqui há um filho de Deus. Eu não posso tocar nas finanças, eu não posso tocar na saúde, eu não posso tocar em nada dele, porque ele é um filho de Deus. Entende isso? O diabo não pode tocar em você sem a permissão de Deus. Vocês conhecem a história de Jó. O diabo chega e fala, Senhor, o que eu posso fazer com ele? E Deus permitiu algumas coisas, mas sobre nossa vida o diabo não pode nos fazer mal, porque nós temos, se andamos na autoridade do Filho de Jesus Cristo, e tomamos posse disso, somos ousados ao ponto de dizer, eu sou um filho de Deus, na minha casa está a presença de Deus. Amém? Então, o primeiro poder que nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Olha o que diz em Lucas capítulo 10, versículo 19. Ele diz, eis que eu vos dou poder para pisar nas serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí você vai dizer assim, pastor, mas então por que eu enfrento tanta luta? Vocês sabem que nós estamos em um tempo de guerras, vocês estão acompanhando aí, nós temos guerras em vários lugares no mundo, e uma das coisas que aconteceu no mundo, nos últimos anos, após a Segunda Guerra Mundial, é que o continente europeu, ele confiou demais na proteção dos Estados Unidos e ele não se armou adequadamente. Agora, eles estão enfrentando inimigos externos e eles não têm forças suficientes para se defender sem a proteção dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles pararam a Segunda Guerra Mundial, acabou, e eles, em vez de continuar se armando, se fortalecendo, eles optaram por confiar no homem, optaram por confiar em terceiros. E um dos especialistas em guerras, em segurança, disse o seguinte, olha, o continente europeu, eles entraram num período de paz, e porque entraram num período de paz, eles ficaram fracos, não se fortaleceram. Nós, os crentes, passamos por lutas, passamos por dificuldades, para que nós possamos estar sempre fortes. Deus quer nos fortalecer através das circunstâncias da vida. Você vai aprender a ter paz em meio às guerras. Nós só aprendemos ter paz quando vencemos as nossas guerras. Aliás, a paz não é a ausência de guerra. A paz é um estado de espírito. A paz é quando nós olhamos para tudo que está ao nosso redor e dizemos, apesar de tudo, eu ainda sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus está comigo, eu sei que isso é uma fase, eu sei que isso é por um momento, eu sei que isso é para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Se eu estou passando por isso, e se é Deus, eu o glorifico. Se é o diabo, se é os seus anjos caídos, se são circunstâncias, apesar de tudo isso, é para o meu bem. Porque até Satanás, se ele estiver agindo de alguma forma, Deus vai transformar isso para o nosso bem. Você crê nisso? Olha, o Senhor disse, eu dou a vocês poderes para desfazer, para pisar em serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Nós estamos passando por circunstâncias, é para nos fortalecer. Amém? Eu tenho certeza que não importa o que você esteja passando, você vai sair mais forte do outro lado. Você só consegue o diploma depois que passar na prova. Amém? Ninguém aqui deveria ter um diploma sem ser aprovado. Se alguém tem, foi comprado. Ninguém
tem experiência sem luta. Ninguém vence sem lutar. Deus poderia chegar aqui agora, subir nesse altar e dizer para nós: eu vou resolver todos os problemas de vocês de uma só vez. O que nós aprenderíamos com isso? Como nós sairíamos fortalecidos do outro lado? Tem coisas que Deus vai fazer por nós. Aquilo que é impossível para nós, Deus faz. Mas uma coisa eu tenho certeza, em muitas situações, Deus nos coloca em situações para nos fortalecer. Amém? Lembre-se de Davi, vocês conhecem a história. Antes dele se tornar rei, ele precisou governar uma cidade, precisou matar um gigante, precisou vencer os ursos e os leões, precisou passar por diversas situações para depois se tornar rei. José, antes de se tornar governador, ele precisou passar por diversas situações também. Então, muitas vezes, Deus nos dá poder para enfrentar e vencer. Outras vezes, Deus nos dá força para suportar e adquirir experiências. Amém? Então, toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Essa é uma das promessas dos filhos de Deus. É um dos poderes dos filhos de Deus. Amém? Se estamos machucados, mas não fomos derrotados, Ele vem e cura as nossas feridas. Ele cura as nossas feridas. Ele até permite que nós sejamos atingidos, mas não permite que nós sejamos abatidos. Amém? Segundo poder que nós temos é o poder do Espírito Santo de Deus, lá em Atos 1:8. Nós temos o poder do Espírito Santo que está em nós. Ele habita em nós. Ele está dentro de nós. Nós somos a sua morada. Nós somos a sua habitação. O Espírito Santo nos deu o poder para testemunhar com ousadia. Irmãos, Deus está procurando jovens promissores. Eu vou dizer de novo. Deus está procurando jovens promissores. Deus está procurando terra fértil. Deus está procurando pessoas que se candidatem a serem produtores de testemunho. Deus está procurando pessoas que confiam nele e não no sobrenome. Deus está procurando pessoas que confiam nele e não nos homens. Deus está procurando pessoas dessa geração para transformar a próxima geração. A minha vez vai passar. Eu estou aqui falando com vocês hoje. Há pastores que falam com vocês hoje, mas a minha vez está passando. Eu sou o meio. Eu sou o meio, eu sou uma geração do meio, eu estou fazendo uma transição. Eu era jovem alguns dias atrás. Hoje, eu me sinto jovem. Mas amanhã, as minhas forças se vão, o Senhor me leva. E quem é que vai ser os pastores da próxima geração? Quem serão os profetas da próxima geração? Quem são aqueles que vão testemunhar a próxima geração? A próxima geração não precisa de homens intelectuais apenas. A próxima geração precisa de pessoas que têm poder. Não é com palavras persuasivas, dizia o apóstolo Paulo, mas é com poder. Não é com palavras persuasivas, mas é com poder. Nós podemos falar de nós mesmos aqui. Podemos contar vitórias que conquistamos aqui. Mas nada disso mudará a próxima geração. O que vai mudar a próxima geração, o que vai mudar essa geração, é o mesmo que mudou a geração anterior. É o poder do Espírito Santo para testemunhar. Eu posso chegar aqui e falar das minhas conquistas. Ou eu posso chegar aqui e dizer a vocês o que Jesus fez por mim na cruz. Quais as conquistas que Jesus me deu. E se eu tenho uma convicção que eu tenho, é que nada do que eu fui, que eu sou de bom, é por causa de mim mesmo. Mas sim por causa dele. Ele me deu poder para testemunhar. Ele me deu vitórias para que eu pudesse contar às pessoas quem é ele. Ele colocou na minha vida aquilo que era impossível para mim, para que as pessoas vejam que ele ainda faz. E ele vai fazer o mesmo com vocês. Ele vai fazer o mesmo conosco. Ele ainda faz o mesmo.
Jesus está procurando pessoas para colocar em posições sociais. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus em todos os lugares da sociedade. Precisamos de homens e mulheres de Deus na política. Precisamos de homens e mulheres de Deus nos hospitais, nas faculdades. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus em todos os lugares, na polícia, na área do direito. Que bom se todas as pessoas que se formassem em direito observassem a palavra de Deus como princípio básico, para que eles pudessem se submeter. Que bom se o nosso Supremo observasse a palavra de Deus, que se os nossos juízes observassem a palavra de Deus, se os nossos governantes observassem a palavra de Deus, se os nossos líderes observassem a palavra de Deus. Talvez eles não fazem, mas quem sabe você vai fazer. Deus está procurando pessoas para usar. Deus está procurando candidatos. Ele quer usar, Ele quer levantar pessoas. Há vagas. Há vagas. Há recursos ilimitados. Há dinheiro sobrando na carteira de Deus. Há autoridade suficiente no nome de Jesus. Há recursos inesgotáveis, disponíveis na despensa dos céus. A única coisa que nós precisamos para acessar é um compromisso com Ele. Que tudo será dele, tudo será para Ele, tudo será para a honra dEle, para a glória dEle, por causa do nome dEle. Não é para nós, não é para nos autopromovermos. Quando nós passarmos, ninguém vai lembrar quem eu sou. Dentro de 50 anos, talvez algumas pessoas se lembrem de mim. Dentro de 200 anos, talvez ninguém mais se lembre de mim. Mas todos se lembrarão de Jesus. Todos saberão quem é Jesus. Porque não é através de nós, apesar de ser através de nós, mas não é apenas por nossa causa. É tudo para Ele, por causa dEle. Nossos testemunhos precisam lembrar as pessoas que Ele faz. Eu posso dar aqui diversos testemunhos de como eu consegui, mas isso não edificará a fé de ninguém. O Senhor quer colocar vocês em lugares que ninguém mais alcançaram. O Senhor quer colocar vocês em lugares onde ninguém da família de vocês já estiveram. O Senhor quer levantar vocês com poder e com autoridade para testemunhar que é Ele que fez. Imagina que um filho do fazendeiro se forma em medicina, os pais pagaram, fizeram tudo o suficiente. Os pais tinham condições, não que isso desmereça todo o tempo de escola, de estudo, de dedicação de tal jovem. Mas agora pense que uma pessoa que não tinha condições financeiras para estar lá, que não tinha recurso algum para estar lá, que não tinha meio humano nenhum para conseguir. A pessoa entrou, Deus abriu as portas, proveu as necessidades, operou milagres. E quando você chegar lá, ao lado da outra pessoa, a quem será atribuído a honra de cada um, a vitória de cada um? Um disse, a minha família me ajudou e por isso estou aqui. O outro dirá, foi Deus que me colocou nesse lugar, eu não tinha condição nenhuma. Muitas vezes, antes do Senhor nos levantar, Ele nos abaixa, para nos mostrar que nós precisamos dEle para tudo. Amém? O Senhor quer promover testemunhos, e você pode ser um candidato. Outro poder que nós recebemos no Espírito Santo é para operar milagres. Nós recebemos do Espírito Santo poder para operar milagres. Os milagres ainda existem. Deus ainda faz. E faz através de pessoas. Os milagres podem acontecer sem precisar do ser humano. Mas o Senhor escolhe fazer através de nós. Jesus disse, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Vocês colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Vocês expulsarão demônios. Vocês falarão em novas línguas. Vocês operarão sinais. E os sinais seguirão aos que crerem. Aonde você passar com fé, com ousadia, os milagres, os sinais vão seguir você.
Se você estiver no campo, Deus te abençoará no campo. Se você estiver na cidade, Deus te abençoará na cidade. Por onde você passar, haverá sinais, se você crer. Temos poder para curar enfermos, expulsar os demônios, vencer o medo. Aonde você chegar, independente do horário, se você tiver com fé, estiver com a sua vida no altar, não é necessário um pastor com nomes, um pastor famoso, não é necessário colocar o copo em cima da televisão com a água e dar para a pessoa tomar. Não, basta você usar a autoridade que o Espírito Santo te deu. A autoridade que o Espírito Santo te deu está em você, o Espírito Santo. Amém? Nós também temos poder para vencer o pecado. Temos poder para vencer o pecado. O pecado é algo que nos desafia. E quando pensamos, agora eu não faço mais, quando olhamos para trás, de repente ainda estamos fazendo algo que não gostaríamos de fazer. Mas o pecado não nos escraviza, não nos domina. Somos salvos, estamos sendo libertos. E talvez alguns de nós possamos subir no altar. Um dos maiores defeitos da geração anterior era passar para nós, o pessoal da minha geração, é que eles eram santos e nós éramos os pecadores. Eu lembro que quando eu sentava no banco de jovens, eu via alguns pastores pregarem e eu pensava assim, eu nunca vou conseguir. Porque olha só, esse cara é perfeito. Eles contavam testemunhos como se fossem anjos. E diziam, irmãos, eis aqui a minha esposa. Eu me casei com 35 anos, ela foi minha primeira namorada. E eu ficava pensando, me perdi. Agora sim, irmãos, eu orei por ela 5 anos. E eu falei, meu Deus do céu, que fé é essa? Né? E eles passavam testemunhos assim, eu ficava pensando, meu Deus, eu não vou conseguir não. Esse negócio é difícil demais. Né? Outros diziam, irmãos, eu já li a Bíblia 15 vezes, até a genealogia. E eu falava, isso não é para mim não. E outra coisa que me desafiava muito é que tinha, eu não sei se a geração anterior, eles eram mais sabidos que a gente, mas o cara chegava e ele falava assim, ó, em Gênesis o Senhor é isso, em Êxodo Deus é isso, em Levítico, em Deuteronômio, e ele ia falando assim, e citava. Eu tinha um pastor amigo, e ainda é meu amigo, você fala para ele assim, fala, pastor, aonde a Bíblia fala sobre queijo? Aliás, eu tenho certeza que essa é uma das grandes curiosidades de vocês, né? O que a Bíblia fala sobre queijo. O pastor, ele não abria a Bíblia, ele fechava os olhos e olha, você pode abrir a Bíblia, ele passava os endereços e falava o versículo, eu ia lá, estava exato, eu falava, eu não vou dar conta desse negócio. Não nasci para esse trem, eu não consigo memorizar esse negócio não. E eu olhava para as dificuldades, eu pensava assim, meu Deus, eu não sou capaz. E ademais tem outra situação, eu não consigo parar de pecar. Porque eu sou jovem, eu usava isso, eu pensava assim, gente, eu vejo esses pastores, esses homens santos de Deus. Tinha um irmão na minha igreja, que ele tinha calo nos joelhos, de tanto orar. E eu pensava, eu oro tão pouco. Quando é que eu vou conseguir vencer esse negócio? Eu não dou conta não nasci para isso, gente. E aí eu ia para o culto de jovens, ia para os cultos na igreja, eu começava a olhar para mim mesmo e dizia, Senhor, não dou conta não. Eu sei que o Senhor já me prometeu, eu sei que o Senhor já usou pessoas para falar comigo, mas se tem uma coisa que eu tenho convicção, é de que eu não consigo vencer essas coisas. O pecado que tão de perto me tenta. E eu me sentia tentado por tantas áreas. E às vezes eu vencia, às vezes eu caía. E agora não, agora eu continuo caindo às vezes e me levantando depois. Se tem uma coisa que eu me comprometi com Deus é que eu nunca iria subir no altar e passar a impressão de que as coisas que Deus fez na minha vida é porque eu era mais santo que os demais. Eu tenho plena convicção de que eu sou tão pecador quanto grande parte de vocês.
E eu sou mais pecador do que os outros. Tudo que eu tento fazer, dizia o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou, dizia. Nós temos poder para vencer o pecado, mas nós vamos vencer o pecado gradualmente. Somos salvos, estamos sendo libertos. Ah, pastor, o senhor não é liberto? Não, doutor. Eu gostaria de dizer assim, irmãos, não peco mais. Atingi o ápice da maturidade. Você pode ter convicção de algumas coisas sobre o pecado. Você tem o poder para vencer. Primeiro, ele não te domina. Pecado, alguns você já venceu, outros você está vencendo, e outros você vai vencer quando estiver lá com seus 90 e alguma coisa, e outros você vai só vencer quando você abrir os olhos e falar, eu estou no céu. Porque enquanto estivermos nessa terra, se nós não pecamos no agir, pecamos no falar. Se não pecamos no falar, pecamos no pensar. Se não pecamos no pensar, se você tomar uma decisão, você fala, pastor, eu não vou pecar amanhã. Eu tomarei um remédio. Amanhã é o dia da endoscopia. Vou levantar cedo, vou tomar um remédio, um calmante, passarei o dia inteiro dormindo, quero ver se eu peco. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Em vez de estar dormindo, você poderia estar fazendo tanta coisa boa, e você está pecando por omissão. É uma forma de pecar. Pecamos, somos pecadores. Pecamos no agir, no falar, no pensar, na falta de ação, pecamos por omissão. Mas uma coisa nós sabemos, nós fomos perdoados. Um dia, eu havia pecado tanto, eu era jovem, solteiro. Eu sei que vocês não passam por isso, só eu passava. Eu havia pecado tanto. E eu cheguei na igreja, eu falei, Senhor, eu desisto desse negócio. Eu não dou conta de ser crente, não. Pequei tanto, dei escândalo. Eu fiz coisas erradas. E Deus me deu uma palavra. Ele falou assim, olha, o teu passado realmente não é bom não. O teu presente está feio. Mas o teu futuro me pertence. Se você não vence hoje, você vai vencer amanhã. O pecado não vai te escravizar. Porque Jesus já te deu perdão. Jesus já te deu perdão. Jesus já pagou o preço por esse pecado. Você comete. Pagou o preço. Quando Satanás vier até você e dizer, você não merece. Você não será capaz. Lembre-se que não é por sua força, não é por minha força. Não estou aqui pregando para vocês porque eu sou mais santo entre vocês. Não estou aqui porque sou... Aliás, se tem uma coisa que eu sei que eu estou aqui, é porque eu sou capaz. Se tem uma coisa que eu sou capaz, é de atribuir ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o poder vem dEle. É tudo dEle, é tudo por Ele, é tudo para Ele. Amém? O teu pecado foi pago, tua promissória foi rasgada, e uma das convicções que me libertou sobre esse tema, é que eu aprendi que Jesus não perdoou apenas o que eu fiz. Jesus não perdoou apenas o que você fez. Jesus perdoou quem eu sou. Quando isso se torna uma realidade do nosso entendimento, muita coisa muda. Porque agora eu sei que o perdão não é pelo que eu fiz. O perdão é por quem eu sou. Eu sou pecador. Jesus não pagou na cruz o preço pelos pecados que eu cometi na minha juventude. Ele pagou o preço por todo o meu pecado. Ele pegou os meus pecados e disse, eu estou perdoando você. Senhor, mas e se eu pecar de novo?
Você não entendeu, eu não estou perdoando o teu pecado apenas, estou perdoando você. Mas o senhor sabe quem eu sou? Disse Pedro a Jesus. O senhor tem noção de com quem o senhor está falando? O senhor sabe em qual barco o senhor entrou? Afasta-te de mim, eu sou um pecador, disse ele. Jesus, Peter, eu tinha que falar pelo menos uma palavra em inglês, né? Essa é a única que eu sei. Jesus, Pedro, você está perdoado. Está perdoado. Venha, cara. Eu vou te transformar num pescador de homens. Então, se Jesus perdoou Pedro, perdoou esse pobre que vos fala, também perdoou você. Amém? Olha para o teu futuro e diga ao teu passado, independente do meu passado, o meu futuro pertence ao Senhor. E nele tem grandes coisas me esperando, porque eu sirvo ao Senhor. Eu recebi poder para vencer o pecado. Alguns eu já venci, outros eu estou vencendo em nome de Jesus, e outros eu vencerei em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Quarto, nós recebemos o poder para resistir o diabo. Parece que não, mas algumas pessoas desistem fácil demais. Algumas pessoas desistem. Quantos de nós temos convicção de que estamos no lugar certo, fazendo o que é certo, agindo do jeito certo, mas vêm as lutas, vêm as provações, o diabo se levanta pessoas, e a gente vem aquele desejo de desistir. E enquanto estamos enfrentando essas lutas, nós temos lutas externas e temos lutas internas. E o Senhor diz, resista o diabo, e ele vai fugir de você. Dos maiores poderes que nós recebemos é o poder de resistir. Quanto tempo? O tempo que for necessário. Se foi Deus que colocou você no lugar onde você está, se foi Deus que colocou o projeto no seu coração, se foi Deus que te incentivou a fazer o que você está fazendo, resista. Deus vai te dar força, Deus já te deu força. Deus já escreveu no teu coração tudo o que você precisa para vencer. Amém? Muito bem. Esses são os poderes que nós temos. Agora, quais são as armas que nós temos? De acordo com o texto que nós lemos, Salmos 149, versículo 6. Há duas armas poderosas ali que nós podemos usar. Se puderem colocar no telão, eu agradeço. Há duas armas. Primeiro, está falando de louvor em nossos lábios. O salmista diz, estejam na garganta de vocês, nos lábios de vocês, em outra tradução, louvores. Pastor, o louvor é uma arma? Sim, é muito poderosa. É uma das armas mais poderosas que tem. O louvor é uma arma que pode ser usada porque se tem uma coisa que o diabo não gosta, é de nos ver gratos, adorando, bendizendo, glorificando, mesmo quando ele está contra nós e o inferno está contra nós. Quando o diabo vai num hospital e vê um crente doente, passando por lutas, passando por dificuldades, mas ele está feliz, ele está alegre, ele está contente, ele está agradecendo a Deus, ele está dizendo, eu sei que é uma fase. Quando o inimigo olha para você e vê você passando por dias difíceis, diz, como é que pode? Como pode? Não adianta tentar, não adianta lutar contra essa pessoa, porque independente do que ela está passando, o sorriso não sai dos seus lábios. A palavra de gratidão não sai de sua boca. O louvor. E segundo, há duas armas aí. O primeiro é o louvor, segundo é a espada. O salmista está dizendo, olha, esteja nas tuas mãos a espada e esteja na tua boca o louvor. Você quer vencer, quer usar a ousadia, quer ser uma pessoa vitoriosa em Cristo, aprenda a usar essas duas armas. Eu vou citar aqui alguns exemplos de louvor. Como nós podemos fazer para louvar ao Senhor? Tem várias formas, mas eu quero citar algumas aqui. Primeiro, a Bíblia diz que nós devemos louvar ao Senhor com cânticos. O ministério de louvor da igreja está aqui durante o culto cantando, mas eles não são o ministério de louvor apenas. Nós somos o ministério que louvamos.
Nós somos o povo que louvamos ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos louvar com danças. A Bíblia diz que nós devemos louvar com danças. Danças também é uma forma de louvar a Deus. Nós devemos louvar com gratidão e ação de graças. Podemos louvar ao Senhor, pastor, eu não consigo dançar lá na frente, não é meu dom. Mas você consegue louvar com gratidão, você consegue ser grato por tudo que Deus te deu. Isso é uma forma de louvar. Consegue louvar com ação de graças. Devemos louvar ao Senhor através de nossa reverência. Podemos louvar ao Senhor com reverência. Reverência também, só o fato de você chegar aqui, na casa do Senhor, desligar o teu pensamento das coisas lá de fora e ter a convicção de que você está na presença de Deus. Opa, para aí, hoje é sábado, é dia de culto. Eu estarei na presença de Deus, eu estarei lá. Para mim é importante, eu estarei na casa do Senhor louvando ao Senhor. Amém? Louve ao Senhor com testemunhos. Atribua a Deus tudo aquilo que você tem. Atribua a Deus tudo aquilo que você faz. Honre a Deus com as primícias de tudo aquilo que você ganha. Louve ao Senhor com quem você é. Que as pessoas olhem para você e não vejam mais uma pessoa na multidão. A multidão, a nossa cidade está crescendo cada vez mais. A multidão está se espalhando. Mas você pode ser alguém diferente. Aonde, pastor? Em todos os lugares. Faça com que as pessoas vejam o Espírito Santo brilhando no teu rosto. Faça com que as pessoas vejam Deus através das suas escolhas, das suas ações. Você é diferente. E por que você é diferente? Porque você serve a Deus. Que haja testemunho e que, se for necessário, fale. Alguém disse assim, o melhor testemunho nosso é aquele que a gente não precisa falar nada. Que as pessoas, só de olhar para você, vai saber que você pertence a Deus. Porque Ele te observa. A Bíblia diz que você está cercada de uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas vão olhar para você e saber que há algo diferente em você. E isso chama-se Jesus Cristo. Podemos louvar ao Senhor através da obediência e do serviço. Podemos louvar ao Senhor através da obediência e do serviço. E é claro, também podemos louvar ao Senhor com os nossos lábios. Que você possa levantar sua voz em meio aos dias difíceis e dizer, Senhor, muito obrigado. Eu sei que eu estou passando por uma situação hoje. Eu sei que isso vai exaltar seu nome, isso vai enaltecer o teu nome, isso vai glorificar o teu nome. Eu sei que no final eu vou ter um testemunho para contar. Olha, todos os homens que tiveram grandes testemunhos na Bíblia, tiveram que enfrentar grandes situações. E eu também, agora é minha vez. Chegou a minha vez de enfrentar e vencer, e eu farei isso em teu nome. Segundo, para a gente terminar, a primeira arma é o louvor. A segunda arma, de acordo com o texto, é a espada. Você sabe que a espada na Bíblia é frequentemente relacionada à Bíblia, à palavra de Deus. A espada e principalmente essa espada, a espada de 2 fios. Em algumas traduções diz a espada de 2 gumes. A espada que corta dos 2 lados. Ela é frequentemente usada para falar sobre a palavra de Deus. Esteja na tua boca o louvor e esteja na tua boca a palavra. Olha, a Bíblia diz, se você tiver fé, como um grão de mostarda, você vai dizer. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a este monte. Se você tiver fé, você diz. Você vai dizer, porque eu tenho fé. Jesus disse, olha, se você tiver fé, você vai dizer a este monte, sai daqui e vai para lá, e ele vai te obedecer. Perceba que há 2 coisas aqui. Primeiro, a fé. Segundo, a palavra. Tenha fé, então diga. Pronuncia. O Senhor disse ao profeta, pode porventura estes ossos reviverem? Ele disse, segundo a tua palavra. Se o Senhor quiser, pode. E o Senhor diz, então profetiza. Se você tiver fé, profetiza. Olha, pastor, e se eu profetizar algo que não é da vontade de Deus na minha vida? Não vai acontecer. Agora, o que você tem que fazer é usar a tua boca para abençoar teu futuro. Para profetizar sobre o teu futuro, para profetizar sobre a tua vida.
Eu declaro sobre a minha vida, eu declaro sobre a minha casa a bênção do Senhor. Declaro que os meus celeiros vão transbordar. Declaro que nunca faltará o pão, nunca faltará o alimento. Declaro que nunca faltará a paz. Declaro que os meus filhos conquistarão as nações. Declaro que eu vou chegar no lugar onde o Senhor quer que eu chegue. Declaro que eu vou além. Não há espaço para o pessimismo na vida do crente, não há espaço para palavras negativas. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer. Diga. Olhe para tudo que você está ao seu redor. Olhe para a sua situação financeira. Olhe para aqueles lugares onde você gostaria de chegar. Comece a dizer sobre isso, comece a declarar sobre isso. Use a ousadia, use a fé. Declare sobre isso. Pastor, eu não tenho condições de chegar lá. Que ótimo. Que bom. Porque se você chegar lá, mesmo sem condições, ninguém vai pensar que foi por sua própria causa. Todos dirão, foi por causa do Senhor. Foi por causa do Senhor. Foi por causa do Senhor. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva e ela é eficaz. E ela diz que a palavra do Senhor não voltará vazia. A palavra do Senhor não voltará vazia. Profetize a palavra do Senhor. Jesus usou a palavra do Senhor para repreender Satanás. Jesus usou a palavra de Deus para repreender Satanás. Jesus disse, está escrito. Satanás, está escrito. Jesus poderia olhar para o diabo e dizer, eu te ordeno, sai. Jesus tinha autoridade para dizer. Jesus tinha o poder para dizer, mas Jesus preferiu usar a palavra. Jesus disse, olha, está escrito. E eu e você podemos dizer, está escrito a meu respeito. Eu tenho poder para testemunhar. Eu tenho autoridade para expulsar os demônios. Eu tenho poder para curar enfermos. Por isso que eu disse no início dessa palavra, eu tenho. E você também tem. E não é porque eu sou santo, não é porque eu sou bom, é porque Deus deu isso para a igreja. Está disponível para mim, para você, para todos nós. O menor aqui tem poder sobre o maior demônio do inferno, porque você não está em seu nome. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês para terminar. Se um soldado americano, numa cadeira de rodas, com um braço quebrado, com uma perna quebrada, com uma mão para trás, chegar num lugar e tiver um exército, e ele estiver sozinho, as pessoas, o outro exército vai olhar, só que ele está com a roupa do exército americano. Vocês acham que ele será temido, sim ou não? Por quê? Porque ele faz parte de um exército. Ele não está no nome dele, ele não está ali representando ele mesmo. Qualquer inimigo sabe que matar um soldado americano está mexendo com um exército poderoso. Então o poder dele não está na força dele. O poder dele está naquele que ele representa. Nós representamos um exército muito mais poderoso do que o exército americano. Você representa. Então o menor entre nós aqui temos poder e temos autoridade para decretar no mundo espiritual contra as obras do diabo. Amém. Então Deus te deu poder e Deus te deu armas para você usar. Use o louvor e use a palavra de Deus, porque as portas vão se abrir. Amém? Eu quero deixar essa palavra com vocês, dizer o seguinte: quando Josafá estava diante de uma guerra, a Bíblia diz que ele e os seus amigos começaram a louvar. E enquanto ele louvava, o diabo foi derrotado e os inimigos foram vencidos. Paulo e Silas estavam presos. Enquanto eles cantavam e oravam, as cadeias caíram, os muros foram derrubados. E eu posso citar aqui vários exemplos de pessoas que louvaram em meio a dias difíceis. Então essas duas armas eu quero deixar para você hoje. Primeiro, não apenas não por questão de importância, porque talvez a palavra de Deus, obviamente, ela sempre vem primeiro, mas seguindo a temática do texto,
louve a Deus e use a palavra de Deus e tudo vai dar certo. Amém? Quero devolver aqui esta palavra, mas antes disso eu quero orar com você. Vamos nos colocar de pé. Falamos tanto sobre usar as nossas palavras. Falamos tanto sobre usar a autoridade que Deus nos deu. Então hoje eu quero te desafiar a você orar pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Pense numa situação que você precisa que Deus faça. Pense nisso, comece a orar por isso. Eu tenho tantas coisas que eu quero colocar na mão de Deus hoje. Assim como você, eu também tenho as minhas necessidades. Porém eu sei que todas elas o Senhor suprirá a seu tempo. Então hoje, Senhor, eu declaro sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui presentes, aqueles irmãos que estão nos assistindo pela internet, nós declaramos o Senhor nas nossas vidas, nós declaramos que o Senhor está conosco, nós abrimos agora, Senhor, damos legalidade para que o Senhor entre, Senhor, nessa situação, nós entregamos nas Tuas mãos, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, sabemos que o Senhor precisa, em muitas das ocasiões, ser convidado para entrar. Por isso nós convidamos o Senhor para entrar nas nossas vidas, nas nossas situações. Pedimos que o Senhor opere em nossas vidas, opere na vida de cada um dos nossos irmãos. Nós entregamos aqui, Senhor, nós declaramos agora em Teu nome, que toda obra maligna saia de tudo aquilo que possa estar atrapalhando a nossa vida. Nós declaramos contra toda obra do inimigo, que possa porventura estar trabalhando na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Nós declaramos contra toda obra do inimigo e declaramos o Teu nome, em Teu nome nós venceremos, em Teu nome nós conquistaremos, em Teu nome nós alcançaremos, em Teu nome, Senhor, nós chegaremos lá e nós daremos no final, quando vencermos, daremos a glória a Ti. Quando conquistarmos, diremos a todos o testemunho que foi o Senhor que nos deu. Por causa desta oração e por causa de outras orações que estamos fazendo, nós declaramos a Tua vitória, a Tua mão, declaramos o Teu poder em nossas vidas, em nome de Jesus, meu Deus. Amém e amém.